Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Dor nas Costas, Pensa Comigo, onde eu falo sobre temas relacionados a dor nas costas, problemas de coluna e sugiro formas simples que podem te ajudar a vencer essa dor e esses problemas. Eu sou Alexandre Mota, fisioterapeuta, osteopata, e hoje a gente vai falar sobre hérnia de disco. Primeira coisa, Alexandre, o que é hérnia de disco? Vamos entender aqui junto comigo. Toda vez que você escutar alguém falando esse nomezinho hérnia, você já imagina, supõe que é algo que está fora do lugar. Ou que está saindo do lugar. Na verdade, que já saiu do lugar. Tá certo? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre hérnia umbilical, hérnia do umbigo, que é quando o conteúdo que fica dentro do abdômen, da barriga, começa a estufar e a pessoa fica com aquele umbigo estufado. Ou hérnia inguinal, que é quando o conteúdo da barriga começa a sair por essa região próximo da virilha, ou seja, é sempre uma coisa que deveria estar no lugar e ela está saindo daquele lugar dela. Então, hérnia de disco é um disco que está fora do lugar. É um disco que está saindo do lugar que ele deveria ficar. Mas vamos entender isso melhor. Deixa eu desenhar rapidinho aqui duas vértebras da coluna para você entender de uma vez por todas o que é esse disco e por que esse danado teima em sair do lugar, ou porque ele saiu do lugar no seu caso. Tá certo? Vou desenhar aqui de vermelhinho para ficar mais bonito. Então, olha só. Aqui são duas vértebras, tá? Desenhadas aqui de azul, dois tijolinhos que formam a tua coluna. E entre esses dois tijolinhos tem essa parte vermelha, e essa parte vermelha é um disco intervertebral, um disco que fica entre as vértebras. E ele funciona entre outras funções. A função principal dele, o motivo dele estar aqui é porque ele funciona como um amortecedor. Certo? Então ele amortece o impacto, o peso, a sobrecarga na coluna e principalmente entre uma vértebra e outra. A grande questão é quando a gente começa a exigir demais da nossa coluna, a usar a nossa coluna de uma forma ruim por um tempo prolongado, a gente não dá chance para a nossa coluna se adaptar, se equilibrar. Esse disco, ele começa a ficar estufadinho para fora, até o ponto que ele chega a romper de fato, e aí ele se transforma em uma hérnia, ou seja, o disco que era para estar aqui no meio, ele está fora do lugar dele. Isso é uma hérnia de disco. Agora deixa eu te explicar aqui uma coisa. Alexandre, eu tenho protusão discal, eu tenho abaulamento discal, eu já ouvi falar que isso é o começo de hérnia, e isso realmente acontece? O que é protusão, o que é abaulamento, se não é que é hérnia? Vamos por partes, tá certo? Primeira coisa, a hérnia de disco, essa expulsão, o disco começar a sair do lugar que ele deveria ficar, não acontece do dia para a noite. É um processo de desgaste, ou seja, é igual o pneu de um carro que ele vai ficando careca um pouquinho a mais cada dia, até quando você se espanta, tá rodando com o pneu careca, tá certo? Então a hérnia de disco, ela tem estágios. Esse desgaste não acontece logo o disco tá aqui, ele vai para fora. Ele começa a mostrar sinais. E aí esses sinais aparecem nos exames que você vai fazendo de algumas formas, tá? A primeira forma que ele aparece é quando esse disco ele começa a não acumular água. Eu vou já falar sobre isso, sobre essa questão do disco acumular água, mas ele fica desidratado. Então, você vai receber um exame de raio-x, de ressonância, e você vai ver lá que tem um disco com desidratação ou com sinais de desidratação. Isso quer dizer que esse disco ele não está na altura normal dele. Ele não está conseguindo cumprir esse papel de amortecedor, então ele vai ficando
menorzinho, e na imagem do teu exame lá, você vai ver que ele fica escuro. Os outros discos, branquinho, 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 e tem um disco lá que ele está escuro. Isso quer dizer que esse disco ele já está mostrando sinal de desgaste, mostrando sinal de sobrecarga, tá bom? Não é ainda uma hérnia de disco. O passo seguinte é o disco começar a fazer uma bolsinha, geralmente do lado de trás. Essa bolsinha, esse abaulamento de disco, é o passo seguinte. Você continua sem cuidar da saúde da tua coluna, sem dar momentos de descanso, sem melhorar a qualidade dos músculos, melhorar a qualidade do movimento da tua coluna, então esse desgaste ele continua a acontecer. E aí ele se torna esse abaulamento, ou seja, já é um sinal de que teu corpo está começando a expulsar, os teus hábitos estão começando a expulsar esse disco do lugar dele. Aqui a gente já pode considerar um começo de hérnia de disco, tá bom? O passo seguinte, ó, primeiro passo, desidratação. Segundo passo, abaulamento. Terceiro passo, é só um pouquinho maior, seria uma protusão de disco. E o último passo, a própria hérnia de disco. Alexandre, eu já fiz o exame, eu tenho protusão, eu tenho abaulamento, eu tenho hérnia de disco em 1, 2, 3 níveis da minha coluna lombar. Quer dizer que eu não vou conseguir ficar curado disso? Vamos falar sobre isso agora. A hérnia de disco, muita gente encara, às vezes, como um diagnóstico terminal, sabe? Eita, eu tenho hérnia de disco. E agora eu vou ter que fazer uma cirurgia de coluna, eu vou ter que ir para a cadeira de rodas, conheço alguém que já foi para a cadeira de rodas, conheço alguém que vive com dor, eu vou ter que deixar de trabalhar. Não, calma. Hérnia de disco não é sinônimo nem de dor nas costas, tá? A hérnia de disco é um processo natural. Não tem quando você se corta, se machuca, o machucado fica lá por um tempo e teu corpo tem condição de curar aquele machucado. Quando você está caminhando, às vezes jogando bola, descendo a escada, caminhando na rua, você pisa em falso e o teu ligamento do pé, ele sofre uma lesão, uma entorse, é como se alguns pedaços dele tivessem rompido. O teu corpo ele tem condição de cicatrizar. Demora um tempo, mas ele tem condição de cicatrizar. Então, a hérnia de disco é um processo natural. Muita gente que não tem dor tem hérnia de disco. Já tem vários estudos falando disso. Presta atenção. E não é questão de idade, tá certo? Muitas vezes a gente fala em hérnia de disco, a pessoa diz, tô ficando velho, eu já tô nos 30, nos 40, nos 50, já era de se esperar. E não, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Olha só, para você ter uma ideia, em pessoas de 20 anos, mais de 30% delas, mesmo que não tenham dor, tem algum sinal de desgaste, desidratação, abaulamento, protusão ou a própria hérnia de disco, tá certo? Ou seja, a cada 10 pessoas, pelo menos 3 têm hérnia de disco. Não importa se ela tem dor ou não tem dor nas costas, entende? E isso vai aumentando. Em pessoas com 80 anos, sem dor nas costas, mais de 84% das pessoas têm hérnia de disco. Ou seja, tem muita gente que nem sabe que tem hérnia de disco. E o que geralmente acontece é, essa pessoa faz um esforço maior, um belo dia fica com a dor nas costas, vai ao médico e descobre lá, você está com dor agora por causa da hérnia de disco. Mas a hérnia de disco já estava lá, talvez há anos. Entende?
que não foi a hérnia de disco responsável por essa dor. Isso eu vejo diariamente aqui no consultório. A pessoa chega, Alexandre, eu estou com dor, eu estou com hérnia de disco. Aí traz o exame, eu avalio, a dor dela não tem nada a ver com a hérnia de disco. É algum ligamento, é uma dor muscular, é uma dor em tecido conjuntivo, em fáscia, não tem nada a ver com hérnia de disco. Então, muita gente também chega e me manda até foto do laudo, foto de exames com hérnia de disco. Isso não me diz nada, nada mesmo. Porque tem muita gente que tem hérnia de disco, não sente nada, tem muita gente que sente dor e não tem hérnia de disco, então não existe essa relação direta na maioria das vezes. Além disso, deixa eu te dar um dado animador. Alexandre, mas eu sei que eu tenho hérnia de disco, eu já fiz exame, está aqui no exame. Olha só, 60% das hérnias de discos, elas são reabsorvidas. Elas são reabsorvidas. Sabe o que é isso? Aquela hérniazinha que saiu do lugar, o teu corpo tem capacidade de curar. Ele consegue reabsorver, cicatrizar aquela hérnia. Então, ela está ali e o teu corpo consegue tirar ela dali. É quase como se fosse uma cirurgia que teu corpo faz. Entende? Então, existe sim essa possibilidade. Lembra que eu te falei agora há pouco que a hérnia de disco é um processo de desgaste. E o desgaste só acontece se você mantém exigindo demais, mantém a sobrecarga na tua coluna sem dar um bom descanso por muito tempo, tá certo? Hérnia de disco é igual o pneu careca do carro. Você deixa o pneu desalinhado, você continua rodando dia após dia, ele vai desgastar, ele vai lesionar e talvez até furar um pneu por conta desse desalinhamento. Agora, se você, assim que você percebe os sinais, você corrige, você melhora a saúde, melhora o alinhamento, melhora o equilíbrio, esse pneu ele deixa de desgastar. Ele volta talvez a ficar igual os outros, porque estão sendo usados, tá certo? O teu corpo ele tem uma capacidade de regeneração, de cicatrização. Todo mundo sabe disso. Você vê isso acontecendo a todo tempo. Alguém que quebra um braço e cicatriza, alguém que corta e cicatriza, alguém que tem uma queimadura e cicatriza. Tem alguma lesão interna, uma ferida interna, uma úlcera no estômago, por exemplo, e cicatriza. Entende? Então, isso a ciência já reconhece. Pelo menos 60% das hérnias de disco, o corpo reabsorve. E aí você me pergunta, Alexandre, e aquelas que o corpo não reabsorve? Por que é? É exatamente isso que eu acabei de te explicar. Porque você, sem ter consciência do que você está fazendo, do que está fazendo mal para a tua coluna, você continua fazendo isso dia após dia. Você continua, talvez, sedentário, talvez com o teu corpo em desequilíbrio. Entende? E é isso que vai manter essa hérnia de disco aqui e talvez aumentando, piorando ao longo do tempo. Tá? Vamos já falar um pouquinho mais disso. Deixa eu apagar isso aqui para falar, de explicar, ser mais didático com o que é que causa a hérnia de disco. E eu vou fazer um outro desenho aqui. Deixa eu tirar aqui esse reflexo da lâmpada. Olha só. Imagina não, vou desenhar aqui mesmo. Deixa eu fazer diferente. Vou ter que fazer isso aqui bem... Ok. Pronto. Acho que aqui fica melhor. Olha só. Lembra que eu te falei que a hérnia de disco é quando o disco ele sai do lugar que ele deveria ficar? Pois é. Imagina que aqui é a parte da frente da coluna e aqui é a parte de trás, por onde geralmente o disco é empurrado, tá? Então, para o disco sair do lugar, alguma coisa tem que empurrar ele para trás. E adivinha o que é que empurra esse disco para trás?
posição ruim por muito tempo, principalmente essa posição em C da coluna. E tem gente que vive assim. Preste atenção se você faz isso. Se você, quando senta para dirigir, para trabalhar, para assistir televisão, senta no ônibus, senta em um banco, senta em qualquer lugar, depois de algum tempo, o teu bumbum escorrega para frente na cadeira. Você fica, talvez, horas nessa posição, enrolado, curvado, o bumbum lá para frente, ou trabalhando, ou no celular, ou lendo alguma coisa, ou assistindo televisão, mudando aqui o canal. Você faz isso? A maioria das pessoas faz. Então imagina para uma coluna, toda vez que você fica curvado para frente, é como se você espremesse a parte da frente do disco e isso empurra ele para trás. Não tem quando você espreme a pasta de dente, que você aperta a pasta de dente aqui de um lado para ela sair do outro? É exatamente isso. Essa posição, mantida por muito tempo, ou então a falta de equilíbrio na coluna, de movimento para trás e para frente, é o que vai causando dia após dia a hérnia de disco. Tá certo? Pensa junto comigo. Quantas vezes no dia você faz um movimento de extensão da coluna? Você acorda, você está deitado, geralmente já curvadinho, deitado de lado. Você senta na cama, pedindo para Deus ter mudado o relógio do mundo e você ter mais 5 minutinhos. Você levanta, isso tudo estava em flexão, levanta, talvez dá uma espreguiçada, faz um movimento de extensão, vai para a pia escovar os dentes, já volta para a posição curvado. Senta no vaso para fazer as necessidades, curvado. Toma banho, senta para tomar café da manhã, senta para dirigir, para pilotar, senta no ônibus. Chega no trabalho, sentado o tempo todo, ou se trabalha em pé, tem a tendência de deixar o joelho esticado, joga o bumbum para dentro e parece que fica, que os ombros caem em cima da barriga. Isso é uma posição curvada. Passa o dia trabalhando, no descanso do trabalho fica sentado, curvado novamente, chega em casa, vai assistir televisão, estudar, fazer uma coisa também curvado. Ou seja, você passa talvez 90% do teu dia assim, tá? Aqui eu posso te dizer que uma forma muito legal de se prevenir hérnia de disco é você trazer movimento para o teu dia. E a melhor forma que eu conheço é trazendo atividade física, incluindo atividade física no teu dia, incluindo exercício físico no teu dia. Tá? Quando você faz um exercício físico dinâmico, eu vou já explicar o que é esse dinâmico, pelo menos em algumas horas do dia, 1 hora, em alguns momentos do dia, você coloca movimentos de extensão na tua coluna. Você está trazendo um equilíbrio para a tua coluna. Você está deixando de criar uma hérniazinha de disco dia após dia, tá certo? Alexandre, o que é essa atividade física, esse exercício dinâmico? Toda vez que a gente fala que é preciso fazer atividade física, é preciso fazer exercício, muita gente pensa, eu vou começar a fazer caminhada, eu vou começar a pedalar, eu gosto de pedalar, eu gostava de pedalar. Quando eu falo exercício físico dinâmico, exercício físico que movimente o teu corpo, que faça movimentos diferentes do teu dia a dia, tá? Quando você está caminhando, é um ótimo exercício para o teu pulmão, para o teu coração, é um ótimo exercício cardiorrespiratório. Mas para os teus músculos, para as tuas articulações, não é tão bom. Para a tua coluna, não é tão bom. Pedalar é ótimo, resistência física, sensação de liberdade, melhora a circulação, melhora o coração, melhora o pulmão, é ótimo. Mas para a tua coluna ela não se movimenta, ela continua sem se movimentar.
Então, quando eu falo atividade física dinâmica, é uma atividade física que você faz movimentos amplos. Musculação, yoga, pilates, capoeira, dança, são exercícios que têm uma variedade de movimentos. Combinado? E sempre acompanhado de um bom profissional. Gente, isso é fundamental. Quando a gente não está bem acompanhado, a gente tende a fazer o que é mais fácil. E fazer da forma mais fácil. Só que o que é mais fácil para a gente, o que o corpo está acostumado, é o que você faz no dia a dia. Você precisa incluir, desafiar teu corpo a fazer outros movimentos. E são esses outros movimentos que vão trazer o equilíbrio para a tua coluna, que vai prevenir esse problema de hérnia de disco. Tá certo? E eu sei que tem gente, eu estou olhando no seu olho, que diz assim: ah, Alexandre, mas eu tenho hérnia de disco, o médico já falou que é cirurgia. Ou então, se o problema é hérnia de disco, a gente tira essa hérnia daí. É fácil com cirurgia. A medicina está evoluindo muito, a ciência está evoluindo muito. Deixa eu te falar alguma coisa sobre cirurgia na coluna. Sabia que cirurgia na coluna, somente 10% das pessoas precisam fazer cirurgia, tem indicação de fazer cirurgia? Pois é. E desses 10%, só quem tem indicação é quem tem um caso de urgência. Por exemplo, uma infecção, uma fratura na coluna, sinais de que vai ter alguma lesão que não vai, que ela é irreversível, que foi o caso do cantor, do Wesley Safadão. O corpo dele estava mostrando sinais de que se não fizesse a cirurgia, talvez ele ficasse sem o movimento das pernas, sem alguns movimentos, entende? Então isso é uma urgência. Você tem que fazer agora, não pode esperar nem amanhã, tá? E o outro caso são as pessoas que o tratamento conservador, a fisioterapia, os exercícios, não funcionaram. E quando eu falo que não funcionaram, é pelo menos 3 meses você fazendo o tratamento de fisioterapia, procurando serviços especializados de fisioterapia, como RPG, osteopatia, fazendo alguma atividade física, colocando movimento no teu dia. Se em 3 meses não funcionou, aí se tenta a cirurgia para ver se ajuda. Entende? A cirurgia, ela só é necessária, ela só é mandatória, ela só é obrigatória no caso de urgência. Quando você tenta de tudo, faz tudo, né, e não funciona, aí você faz uma tentativa com a cirurgia. Mas olha só, deixa eu botar aqui de verdinho. Tem pesquisas que mostram que após 1 ano de cirurgia, vou até circular aqui para ficar bem claro na sua cabeça, o resultado de quem fez cirurgia e quem não fez é muito parecido. Ou seja, você faz a cirurgia hoje, você tem um período, talvez, que você tenha um alívio, e após 1 ano, é estatisticamente comprovado de que tanto faz você ter feito ou não a cirurgia. Vai estar do mesmo jeito. Por quê? A cirurgia não corrige a causa do problema, não corrige o motivo do desgaste, a razão do desgaste, não corrige os teus hábitos. Às vezes a cirurgia piora teus hábitos. Você fica com medo de se mexer, vai ficando cada vez mais curvadinho e vai piorando, tá? Você fez a cirurgia e tirou uma hérnia de disco entre a L4 e a L5. Pode ser que aconteça outra hérnia de disco em L4 e L5.
Ah, Alexandre, mas eu fiz artrodese, eu coloquei aqueles parafusos na minha coluna não mexe mais em L4, L5. Os outros níveis começam a aparecer hérnias de disco, L5, S1, L3, L4. Isso porque você não mudou a causa, não olhou para a causa. Talvez você nem tenha consciência da causa, não sabe o que você faz que piora a tua coluna, não sabe o que você faz que tá criando essa hérnia de disco dia após dia, tá certo? Mas deixa eu tentar te ajudar com isso. Alexandre, me salva, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para não ter uma hérnia de disco, não ter outra hérnia de disco, para não ter, deixa eu botar aqui um pretinho que fica melhor. Como melhorar? Como melhorar? A primeira coisa, eu já te falei, se movimentar. E lembra que quando eu falo se movimentar, é você colocar atividades dinâmicas no teu dia, na tua rotina diária, tá certo? Pensa em uma atividade que você gosta de fazer ou que tem algum profissional que você conhece, que você confia, para te acompanhar, te orientar nesses exercícios e faz essa atividade. Tipo assim, quando você está tomando remédio, você não toma por obrigação? Ninguém toma remédio porque gosta. Então, imagina que a atividade física, o movimento no teu dia a dia, é um remédio, é obrigação, você tem que fazer, você tem que tomar. Tá? Aos poucos, você vai vendo que isso faz bem para você, o teu corpo sente esses benefícios e você consegue sentir prazer nessa atividade física. Tá? Mas no primeiro momento eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é necessário, tá bom? Além do movimento, deixa eu botar aqui de azulzinho. Além do movimento, o que é que eu posso fazer, Alexandre? Ter consciência da causa da hérnia de disco e diminuir a sobrecarga no teu dia a dia. Alexandre, como é que eu faço para diminuir essa sobrecarga? Vamos lá. Existem estratégias para tudo, para todas as atividades do teu dia, tá certo? O primeiro passo do método CCB é exatamente isso, te ensinando a você observar a sobrecarga e como lidar com ela. Mas vamos lá. Quando eu falo ter consciência, a primeira coisa é você saber o que é que maltrata mais a tua coluna, o que é que exige mais a tua coluna. Para muita gente, o que exige mais é quando você fica muito tempo sentado. É assim com você? Quando você passa meia hora, 1 hora, 2 horas sentado, a coluna começa a reclamar, vem aquela sensação de fadiga, de rigidez, aquela angústia, aquela coisa ruim. Para outras pessoas, ficar sentado é de boa, ruim é na hora de levantar. Quando vai levantar, parece que está tudo fora do lugar, que está sem óleo. Para outras pessoas, ficar sentado é tranquilo. O negócio é na hora que começa a caminhar, o que fica em pé muito tempo, está numa fila, meu Deus do céu, não tem posição, não tem perna para me apoiar. Eu tenho que me sentar, que minhas costas estão me matando. É assim que acontece com você? Para outras pessoas, quanto mais se movimenta, é melhor. Mas na hora de levantar da cama de manhã ou quando vai deitar à noite, é que a coluna grita. Então, quando você sabe o que é que maltrata mais a tua coluna, você consegue observar o que é que exige mais, o que é que exige menos. A gente sempre tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? E talvez você nem tenha noção da forma que você se movimenta, da sua posição. Quem tem filho ou quem passou por isso quando era criança sabe que muitas vezes você acha que está sentado retinho e tudo, e chega a tua mãe e diz: menino, senta direito, está sentado todo torto. Ou então você passa e olha teu filho e diz: ô filho, ó a coluna, senta direito. E ele fala: eu estou sentado direito. Porque realmente
muitas vezes a gente não tem noção da posição que a gente está. Então, quando você traz consciência para o jeito que você faz, o que machuca a tua coluna, e observa, tenta formas diferentes de se posicionar, de dar um descanso para a tua coluna, você consegue quebrar essa sobrecarga. É igual você pegar um peso de academia, não, pegar 5 kg de arroz, colocar aqui em cima e ficar durante 10 segundos, descansa. Depois fica lá mais 30, tira ele e descansa. Nesse caso você não vai ter problema. Agora, se você ficar 2 horas com esses 5 quilos aqui carregando, você vai sentir dor. Teu corpo vai reclamar, entende? Então, toda vez que você está sentado, está fazendo alguma coisa de forma que exige muito da tua coluna, você está colocando uma carga muito grande em cima da tua coluna. Você tem que saber como quebrar, como dar um descanso para a tua coluna, tá certo? Isso tudo é a consciência da sobrecarga, é a consciência da causa do problema. Uma outra coisa que você pode fazer é trabalhar o bom equilíbrio da tua coluna. Eu falei agora há pouco do método CCB. A gente trabalhar esse bom equilíbrio da coluna é o terceiro passo. É a gente blindar a coluna, a tua coluna. Quando a gente sabe o que faz mal, né, e sabe o que a gente precisa fazer para evitar essa sobrecarga, consequentemente você sabe o que fazer para preparar o teu corpo para essa sobrecarga. Preparar o teu corpo para o esforço, para o estresse, para o esforço físico do dia a dia. Tá certo? Ninguém vive numa bolha. Você precisa se movimentar, você precisa trabalhar, você precisa dirigir. Então você tem alguma coisa que você possa fazer, você tem que fazer para preparar o teu corpo para esse estresse do dia a dia, essa carga do dia a dia. E quando eu falo alguma coisa a fazer, isso vai além do movimento da academia, do pilates, da natação, da capoeira, da dança, tá? É você saber, primeiro, como fortalecer a tua coluna. Sabia que você tem músculos chamados de estabilizadores, músculos antigravitacionais, músculos que tiram um pouquinho a carga do disco? Então imagina como seria se você pudesse pensar no disco de vez em quando e dizer assim, disco, deixa eu te segurar aqui um pouquinho, pronto, descansa aí. Isso é trabalhar, é acordar esses músculos que protegem, que dão sustentação para a tua coluna. Tá? Isso é fortalecer a coluna, é treinar a coluna. Além disso, você precisa manter outras partes do teu corpo com uma boa saúde. A coluna, ela não funciona sozinha. A coluna lombar, por exemplo, ela depende da coluna torácica, depende da pelve, depende dos órgãos, depende de alguns músculos, dependem do diafragma. Então, se alguma outra parte não está funcionando bem, ela vai ser um fator de estresse para a tua coluna. Entende? Então, o que você precisa fazer, e quando eu falo o que você precisa fazer, é qualquer pessoa. Tá? Independente se a tua hérnia de disco é muito grande, independente se a hérnia de disco que você tem já está com você há anos, independente se você já fez cirurgia e a hérnia de disco voltou, independente se você já fez 5 cirurgias e o problema continua aí, sempre tem o que você pode fazer para melhorar a saúde da tua coluna. Sempre tem o que você pode fazer para dar mais sustentação. E é isso aqui que vai fazer você vencer o problema. É isso aqui que vai fazer você diminuir, controlar essa dor no teu dia a dia. É isso aqui que vai fazer com que você volte a trabalhar, você volte a brincar com teus filhos, com teus netos, você volte a fazer, talvez, uma atividade física que você goste, voltar a fazer o que você tem vontade. Tá certo? Eu tenho vários vídeos aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre essas coisas que você pode fazer, digita aqui na busca do Google, Dr. Alexandre Mota,
coluna, o Dr. Alexandre Mota, Dor nas Costas, vão aparecer vários vídeos com dicas específicas, tá? A gente tem o método CCB, que é a melhor forma, a melhor metodologia de acompanhamento online para quem sofre de dor nas costas. Não é para profissionais, é para você que tem dor. E a gente sempre está abrindo novas turmas. Então, se inscreve aqui no canal, fica atento aos vídeos que a gente está fazendo, que você vai saber quando a gente vai abrir uma nova turma para você passar por essa mentoria, por esse acompanhamento, tá bom? E além disso, se você tem bons profissionais especializados, serviços especializados de fisioterapia na tua cidade, procura esses bons profissionais, gente. Porque eu vejo muita gente aqui comentando aqui nos vídeos, Alexandre, queria tanto fazer um tratamento com você, mas aí eu moro longe. Alexandre, aqui na minha cidade não tem profissional bom. E tem, gente. Procura um pouquinho mais. Vê principalmente não só a formação, a área da pessoa. Procura indicação. Quem já foi paciente dele, quem já passou por lá. Pergunta. Né? Hoje é tão fácil a gente encontrar as pessoas online, via rede social, via WhatsApp, ligar talvez. Então, procure por boas indicações, profissionais que sejam bem indicados. E se cuidem, porque eu já vi muita gente desesperada por conta de hérnia de disco, fazer várias cirurgias sem necessidade, e aí depois, quando chega aqui, quando passa pelo método CCB, descobre que não precisava ter feito isso tudo com o próprio corpo. Não precisava ter passado tanto tempo sofrendo de dores. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.